nós recebemos aqui nos estúdios da Agita Cidade os professores e palestrantes Márcio e Mônica para falar um pouquinho com a gente sobre a Semana do Administrador, que vai acontecer a partir do dia 3 de setembro aqui na UFMS. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Isabelle, obrigada. Estamos felizes aqui pela participação, aqui em conjunto com o meu amigo Márcio. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade e vamos lá. Nós que agradecemos. Conta um pouquinho pra gente o que é a Semana do Administrador e quando que ela vai acontecer aqui em Três Lagoas. Isabelle, a Semana do Administrador, geralmente realizada no final de agosto, começo de setembro, ela acontece agora na primeira semana de setembro, nos dias 1, 2 e 3, dos quais palestrantes vão estar falando de temas diversos, né, voltado para a área do administrador e empreendedor. Bom, eu fiquei sabendo que tem uma palestra já agendada para falar sobre inteligência artificial e também sobre a área. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse tema, como que vai ser essa palestra? Essa palestra de inteligência artificial, será dada sobre a visão do administrador, né? Eu e a Mônica, nós recebemos o convite da UFMS para participar desse evento. A falar nisso, eu gostaria de agradecer ao professor Giovanni, à professora Heloísa, pelo convite. E a gente vai falar principalmente sobre o uso das ferramentas artificiais, né? Como que a ferramenta deve ser utilizada, qual é o tipo de ferramenta e principalmente qual é a ligação que ela tem hoje com o ser humano, né, Mônica? Sim. Na realidade, a gente vai dar um enfoque especial de como utilizá-la responsavelmente, né? Que é o que a gente hoje está aí em evidência no mercado. Não só para a nossa área, mas em outras também. Hoje a inteligência artificial é uma ferramenta que ela deve ser usada com muita responsabilidade, porque a gente percebe que não é só muitas pessoas, quando descobrem o uso da ferramenta, simplesmente se colocam ali atrás de um teclado, de um monitor e fazem, mas a ferramenta é muito mais que isso, e é o que a gente vai discutir nessa palestra. Essa palestra de inteligência artificial vai acontecer em que dia? E só para ficar claro, para a gente e para a nossa audiência também, vocês dois que ministrarão essa palestra, certo? Isso, Vitor. Nós que administraremos essa palestra, que vai acontecer no dia 3/9, na terça-feira, a partir das 19 horas até as 21 horas. A gente vai estar disponibilizando aqui para vocês nosso QR Code, né, para colocar na página. Com a inscrição, quem for inscrito vai ganhar o certificado no final. E quem não for, a palestra é aberta, pode chegar qualquer pessoa, estudante, qualquer interessado aqui da região, pode ir lá nos assistir, né, Márcio? Com prazer. É isso mesmo, porque a gente vai ter uma gama de informações bem importantes para quem gosta de utilizar a inteligência artificial. Hoje, eu e a Mônica, a gente se dedica a estudar, né, as inteligências que são criadas e são desenvolvidas atualmente. Então, vocês não têm ideia, por exemplo, de cada tipo de ferramenta que é criada, né? Das mais simples, como criar textos, como o ChatGPT faz, ou das mais complexas, que são análise de dados estatísticos, né, Mônica? Sim, inclusive a gente aborda bastante isso, né? A responsabilidade e que ela não está no mercado agora. Ela não é uma coisa nova. Ela vem há muitos anos, aí ela já existe há muito tempo e ela só vem se aperfeiçoando ao longo dos tempos, né? Então, o que a gente pode tirar em prol para resolver algum tipo de problema? Porque elas estão aí para que a gente resolva o problema em prol das pessoas e da comunidade. A gente tem que aproveitar para o bem, né? Como a gente vê muitos filmes, a gente até brinca, né? Fala muito isso com alunos, que nós somos professores. Como que a gente vai tirar proveito de algo para resolver um problema para a sociedade, que é esse o nosso objetivo, né? A gente pode usar para o bem ou para o mal. A gente vê muitos filmes, olha, criaram um robô e está fazendo, né, uma coisa mirabolante em que ele vai dominar o mundo. Existem muitas coisas que podem acontecer, né? Então a gente está voltando isso como uma ferramenta de utilização em prol para resolver coisas para a sociedade, de várias áreas, inclusive a nossa, que é a administração. A inteligência artificial, como vocês já comentaram, vem crescendo muito durante os anos, né? E quem alimenta ela somos nós, seres humanos, e vocês ministrarão essa palestra ensinando a melhor maneira de utilizá-la ao seu favor. Eu acho que isso é muito importante, ter um dia especial só para isso, né? Sobre a inteligência artificial, que é uma coisa que vem crescendo. E eu queria também saber, os outros dias contarão com que tipo de palestras também nesse cronograma da Semana da Administração?
Olha, na segunda-feira, a gente vai começar com uma palestra dedicada às mulheres, à gestão de mulheres, né? Hoje, como que é feita a gestão hoje por mulheres, o que elas estão fazendo de diferente no mercado para alavancar o mercado de trabalho, porque a gente sabe que às vezes é um pouquinho defasado aqui para o nosso lado. Então a gente vai abordar muito isso, que não é que não exista lugar, existe sim, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. O segundo dia com o nosso tema de inteligência artificial e no terceiro dia vai abordar a gestão de pessoas de maneira geral. Como fazer gestão de pessoas num mundo tão complicado em que a gente envolve custos acima de qualquer coisa. Porque o empreendedor, quando você bota a mão no bolso e fala, olha, eu tenho que gastar, o que seria isso? O empreendedor, ele quer resolver um problema gastando, fazendo algum tipo de investimento, ou ele quer a custo zero? Então, a gente tem muito isso envolvido em gestão de pessoas. Como abordar isso? E mais ainda, a gente vai falar sobre isso, como abordar isso com inteligência artificial, fazendo isso com as nossas ferramentas. Uma coisa importante de se frisar é que o melhor investimento ainda hoje é o ser humano. Então, a inteligência artificial facilita muito a vida. Como exemplo, outro dia minha mãe chegou e falou assim, olha, eu quero fazer um ponto cruz diferente. Aí eu falei, vamos fazer pela inteligência artificial, mãe? Ela falou assim, vamos. E aí ela sentou ao meu lado e eu fui falando para ela, olha, entra nesse site. Aí ela entrou no site, começou a fazer as perguntas, mas o interessante é direcionar as perguntas. Porque se eu falasse assim para ela, coloca só tal coisa, o site, a inteligência ela é muito enxuta. Mas quando você começa a pedir detalhes, ela começa a melhorar a resposta. E por incrível que pareça, no final, a minha mãe conseguiu fazer um ponto cruz diferente como ela queria, utilizando inteligência artificial. E o que é o interessante disso? É que é para todas as idades, desde mais novo com entendimento ao mais idoso. Se souber usar, é algo muito valioso. Sim, só para completar ainda que o Márcio está falando, a gente vai falar isso no campo da administração, como que ela pode ser utilizada por marketing, para produtividade, para os trabalhos repetitivos, em que a gente pode sim utilizar para ter um custo menor, uma agilidade de produção. Então, a gente vai fazer um enfoque exatamente nisso. Como ter mais, produzindo mais, em mais velocidade, como que ela pode nos auxiliar no dia a dia. Bom, vocês comentaram que é tanto para acadêmicos quanto aberto para o público também. Então, comente um pouco para a gente qual é a importância tanto para os alunos que estão sendo formados, quanto para os profissionais que já estão na área participar de uma semana assim, ter acesso a esse conhecimento. A gente sabe que a inteligência artificial está presente em muitas formas e pode auxiliar a gente, mas qual que é a importância de um profissional que já está formado continuar se atualizando e ele se mantendo informado na sua área? Olha, a atualização cultural, a atualização acadêmica, eu acho que deve ser constante. Não deve parar nunca. E o enfoque que a gente pretende dar nessa palestra é justamente mostrar que existem ferramentas, existem aplicativos de inteligência artificial que conseguem direcionar um caminho melhor para você. Por exemplo, quando você quer ir a algum lugar que você não conhece o caminho, você coloca no GPS e ele te dá o melhor caminho, com opções de pedágio, sem pedágio, vias mais rápidas, vias mais curtas. E o que a gente pretende fazer é exatamente isso, te mostrar que existem inteligências artificiais, aplicativos, e que esses aplicativos podem ser direcionados para o seu melhor caminho, né, Mônica? Exatamente. O Márcio falou uma coisa muito importante, porque às vezes a gente acha que a inteligência artificial é algo tão novo, Isabelle, que ela já vem há muito tempo. Então, o que acontece? A gente procurando um simples caminho, como a gente vai falar, a gente pode, por exemplo, direcionar para o pessoal de logística, para a área de logística. Olha, hoje existem aplicativos que fazem rotas de entrega que eles já eram baseados em inteligência artificial e às vezes muita gente estava utilizando e não sabia. Gente, mas o próprio Google, a gente fala, já utilizava para saber o nosso perfil, para saber o que a gente está consumindo o tempo todo, o que as
as pessoas estão pensando, né? Inclusive, para estudar como que é a nossa concorrência. Então, a gente consegue ter acesso com mais facilidade a essas informações que a gente não tinha alguns anos atrás. Então, como que isso auxilia hoje o administrador? Ele hoje tem muita informação na mão que ele pode utilizar, que alguns anos atrás a gente não conseguia. Era mais o tete a tete, ao ir na rua, conversar, sentir o calor humano das pessoas, fazer aquela pesquisa de frente, né, na rua, uma pesquisa especial. Hoje não, você faz uma pesquisa via internet, você consegue entender o público, né? O próprio Instagram, a gente está lá vendo, o Facebook. Quantas vezes a gente já pesquisou um tênis e de repente você está no Instagram, começa a te mostrar tênis? Então, assim, são muitas coisas que já estavam lá. E como que a gente pode fazer para melhorar isso? Dá para melhorar infinitas coisas, na logística, no marketing, no atendimento ao cliente, que hoje é direcionado a chatbots e outros, né, e outras aplicações. Então, tem uma série de coisas. E a gente vai enfatizar também a questão de utilizar com enfoque na infraestrutura, porque a gente precisa de uma infraestrutura boa, né? Quando a gente fala que precisa utilizar, o nosso país tem que estar preparado para uma infraestrutura adequada, porque o mercado sobre isso está crescendo. As pessoas vão utilizar mais, vão ter mais tempo livre para fazer outros tipos de coisa e vão ter que saber utilizar essas inteligências. Isso é muito importante. E mais ainda, ter leis adequadas sobre a inteligência artificial. Como alguém vai ser julgado específico se começar a criar ou ter infrações graves? Como que isso pode ser julgado dentro do nosso país? Fiscalizar. Fiscalizar é mais importante ainda do que ter leis, porque hoje a gente tem uma fiscalização que não é tão eficiente. Então, como que a gente vai utilizar isso em prol, né? Essa é a pergunta. E a gente recebe muitos questionamentos, né, de alunos, né? Mas, meu Deus, a inteligência artificial vai roubar o lugar do ser humano? Inclusive, nessa palestra, a gente vai ter um bate-papo, né, uma roda de conversa com outros professores que a gente vai abrir para os alunos, em que a gente vai abordar isso. E a gente vai dar a nossa opinião e vai colher a opinião de quem está lá na palestra. O que vocês acham, né, que pode ser? A gente já tem a nossa formada, mas a gente não pode falar aqui, né? Surpresa, né, Márcio? E só complementando a sua pergunta, né? Você falou assim, mas dá para o não acadêmico ir à palestra? Sim. Por exemplo, digamos que você queira conhecer um pouco mais sobre a inteligência artificial e aprender como trabalhar com ela. E eu vou dar um exemplo simples. Digamos que você queira fazer um bolo sem açúcar, uma sobremesa sem açúcar, porque na sua família tem pessoas que sofrem de diabetes, né? Você consegue, pela inteligência artificial, falar assim, olha, eu tenho tais e tais e tais componentes na minha casa. Como eu posso fazer para elaborar um bolo que não tenha muita quantidade de carboidratos? Ela responde para você. Mas o caminho que a gente pretende fazer nessa palestra é justamente te ensinar quais são as perguntas para que você tenha as respostas corretas. E, inclusive, você citou essa questão da receita, tem até um aplicativo no qual que eu conheço, né? Você coloca os ingredientes que você tem na sua casa e ele fornece receitas na qual você pode estar fazendo. E além da importância, né, da inteligência artificial que vai ter nesses dias de palestra, acho que também a questão da administração mesmo, porque tudo que você quer fazer bem feito tem que ser bem administrado, né? Exato, Vitor, muito bem colocado. Eu falo que a gestão é algo que é prioridade em qualquer tipo de projeto que você faz. Quando você olha, antes de você fazer, você tem que pensar como eu vou fazer, se eu tenho capacidade de fazer. Porque não adianta você, eu falo até brinco, né? Às vezes o aluno quer fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, aí ele fala assim, professor, eu posso desenvolver um elemento radioativo? Eu falei, você pode, mas você tem condição? Porque se não tiver condição, não tem como fazer. É lógico que é um exemplo bastante grosseiro, mas é para o aluno entender como que a gestão funciona, né, Mônica? Sim, e a gente vai mais além, né? Essa questão da administração, quem está envolvido nesse processo de mudança tem que ser sempre uma pessoa com uma mente aberta, inovadora. Hoje o mercado de trabalho exige muito isso da gente, um constante conhecimento. Então a gente não pode parar no tempo e não querer informações. A gente comenta muito isso, a gente fala com muitos alunos, às vezes a gente pergunta, o aluno fala, depois que eu fazer isso não vou fazer mais nada. Gente, não dá. Hoje a gente está em constante crescimento. Quem não tiver um pensamento inovador e empreendedor daqui para frente, talvez não tenha muito sucesso no mercado. E isso serve para a inteligência artificial,
Porque mais para frente, a gente está vendo aí, tem muitas profissões que estão sendo tomadas, mas, em contrapartida, tem outras também sendo requeridas. A gente fala muito em programar softwares, em programar para acontecer esse tipo de consulta que o Márcio falou muito bem. A gente precisa de pessoas trabalhando aí na retaguarda para que outras possíveis funcionem, né? Para que essas coisas que a gente está passando para vocês venham a funcionar. Inclusive, a receita de bolo que o Vitor falou, que eu tenho certeza que ele estava fazendo essa receita. Ele que testou, ele fez o teste. Um pedaço para nós, viu, Vitor? Ele fez o teste. Então, assim, mais do que nunca, por isso que a gente fala em fiscalização também, porque os profissionais vão ficar diferentes. Né? Quem não se inovar, quem não se transformar, pode perder essa corrida aí para o mercado de trabalho. É isso mesmo. Muito bem colocado, gente. Então é muito interessante. Fica o convite, então, também para essa palestra. E juntos, vocês dois têm o Inspira Profis. Conta um pouquinho para nossa audiência o que é essa ideia, como que surgiu, o que é o Inspira Profis, como que vocês trabalham, assim, com essas palestras. Vamos lá. Ah, que bacana. A gente gosta muito de falar, porque assim, nós somos professores e essa de uma instituição, né, de ensino técnico aqui em Três Lagoas, e isso surgiu em conversas assim numa copa, né? Exato. Falando sobre palestras, como ensinar os alunos, como passar conhecimento para eles, porque a gente via que às vezes tinha muita gente desmotivada. A gente falava, como que a gente vai motivar essas pessoas? Vamos criar alguma coisa diferente? E a gente decidiu criar, na realidade, esse canal aí no Instagram. A gente até abriu no YouTube recentemente também. E para postar coisas do dia a dia, o que a gente está criando, quais as parcerias. A gente está fazendo parceria com o Sebrae, com uma infinidade de empresas. A gente já deu palestras fechadas para algumas empresas aqui de Três Lagoas. Essa da UFMS, a primeira aberta. Então, foi realmente uma inspiração para que a gente trouxesse as pessoas a ter mais conhecimento aqui na cidade. Porque a gente acha que ainda é um pouco defasado. E a gente quer trazer isso para todos. Não precisa ser só para alunos, né? Para comunidades inteiras. E o bom é que o nosso estilo de palestra é um pouco diferente, porque a gente trabalha meio stand-up. Então, as nossas palestras, ela tem uma interatividade muito grande com o público, porque a gente precisou trabalhar não só aquele canal emissor e receptor, né, onde um fala e o outro recebe, mas a gente trabalha muito também a interatividade. Essa reação do público com as piadas que a gente faz relativas ao tema é muito boa. E uma coisa que a gente gosta muito de ouvir é que o lado humano e pessoal das palavras que a gente usa, embora as palestras sejam técnicas, são muito fortes e próximas também. E elas acabam fazendo a interseção com os assuntos que a gente trata. Muito bom. Então, agora para a gente finalizar, deixa um recado final para o pessoal que se interessou para participar dessa palestra, para participar da Semana do Administrador na UFMS. E pede para seguirem vocês também Exatamente. nas redes sociais, como o Caio está mostrando aqui para gente, o Inspira Profis, e chamando a galera para ir nessa Semana de Administração, que é muito importante. É isso aí, pessoal que está ouvindo aqui a gente na Agita, se inscreve, a gente vai colocar aí o nosso QR Code, aproveita para seguir a gente lá no Inspira Profis, lá no Instagram, estamos lá, Márcio, Túlio e eu, e também temos um telefone. Pode passar o número do telefone? Pode sim. É o 679-3505-3464. Esse é o nosso telefone de contato. Espero todo mundo ir, né, fazer esse convite aqui para Três Lagoas. Quem estiver nos escutando, vamos esperar vocês dia 3/9 às 19 horas na UFMS, no auditório Dercir. A gente espera que vocês compareçam, que sigam a gente no Instagram, porque os nossos assuntos, eu costumo dizer que são sementes, né? E toda semente que você planta, você colhe. E essa é uma boa semente. Então eu convido que você semeie a nossa palestra no seu coração, na sua empresa e colha os bons resultados. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Mônica. Foi um prazer recebê-los aqui. A gente espera, né, e imagina que estará repleta de telespectadores na palestra de vocês. E eu agradeço agora a participação de vocês